E a primeira classe que a gente precisa fazer o paginator funcionar, o problem, na verdade, nossa única. Mas ele vai funcionar para qualquer outra classe. Quando a gente fizer o usuário, ele também vai funcionar. Então aqui no final eu vou definir um método estático que vai fazer a paginação dos problemas para nós. Então o que eu vou definir aqui? Public static function paginate, que vai receber a página, que o default vai ser 1, e o per page, que o default vai ser 10. São dois do tipo inteiro e ele vai retornar um paginator. Aí o que vai acontecer? Return new paginator, e aí a gente vai passar os parâmetros. A classe é o problem class, né? O page vai ser o que veio por parâmetro, per page também por parâmetro. E a gente vai definir aqui a tabela a qual esse paginator deve acessar, que é o problems. E também vamos definir aqui os atributos que ele deve trazer nessa paginação, que no nosso caso é só o title. Então aqui a gente já tem o nosso paginator na classe problems. E a gente pode utilizar ele já no nosso controller. Então antes da gente fazer o uso do paginator, a gente vem aqui no test em Unity, modules, e vamos testar para ver se o paginate chama o paginator e retorna uma instância de paginator, né? Basta a gente testar isso porque o paginator em si já está testado. Então a gente vai definir aqui um método de teste chamado test paginate, should return a paginator. Então ele vai basicamente fazer um this arrow assert instance of paginator, a classe paginator, quando chamar problem paginator, é o que a gente espera, né? Que ele retorne um paginador. E o paginador já está testado, né? Então vamos fazer a execução do teste. E agora sim, o teste passou, né? Mas eu executei o teste errado, né? Na verdade aqui é Unity, Models, Problem Test. E agora sim, passou esse teste. Então agora a gente já pode fazer o uso dele nas nossas classes. Então onde que a gente vai usar esse paginator? A gente vai vir aqui no controller. E no controller, no nosso método index, a gente vai paginar. Então aqui o problems, na verdade antes do problem, a gente já vai definir aqui um paginator recebe problem paginate. E aí a gente vai ter que passar da request qual que é a página, qual que é a página que a gente quer, né? Que seria ali a página. Então eu vou definir um método parâmetro para facilitar isso para nós lá no request. Então aqui eu vou definir que vai ser o parâmetro page. Então eu vou definir esse parâmetro page. Se for nulo, ele deve retornar 1. Então esse vai paginar aqui a página que vem do parâmetro. Por page eu vou deixar 10, que é o default. Feito isso, aqui a gente vai pegar do paginator o total, ou melhor, os registros que ele paginou para nós. Então aqui a gente já vai ter os registros paginados. Mas vamos definir esse método lá na request. Então para definir ele, primeiramente a gente vai escrever o teste dele. Então ele deve retornar o parâmetro, o valor do page, caso tenha um parâmetro, senão 1, caso não tenha. Então, vamos lá no test unit core, ele vai ser um método lá da nossa request, e aqui a gente vai definir esse método de teste. E aqui, pessoal, serão dois métodos de teste que a gente vai definir. O test get param should return de parâmetro, né, caso ele exista. Então, o que a gente vai definir? No request, a gente vai definir um parâmetro name com o valor de John Doe. E aí no request, a gente vai instanciar o request e vai definir o assert, que no caso aqui eu espero que seja do John Doe, o request get param. Então esse do name, né, no caso. Então esse é o primeiro teste. E aí eu espero que seja nulo se eu pegar, por exemplo, o getParamAge, porque ele não existe. Então aqui o segundo método de teste, pessoal, ele vai testar o getParam, ele should return the default value when the param not found. Então esse é o teste que a gente precisa fazer para esse método. Então a gente vai definir o parâmetro na request, né, como name chamando de John Doe, e o request vai ser uma nova request. E aí se a gente chamar o getParam
como passando um nome diferente de John Doe, ele deve retornar John Doe para o valor default. Como, por exemplo, aí Jane, e ali é John. Ele deve retornar o John, porque existe o parâmetro. Mas quando ele não existir, por exemplo, passar um age que não existe, ele deve retornar o valor default. Então esse é o teste que a gente precisa para o getParam, esses dois testes. E agora sim, na request, aqui no core HTTP request, a gente pode definir esse método chamado getParam. E esse método, pessoal, ele vai ser também um método bem simples. O getParam recebe um parâmetro do tipo string, um valor default que é mixed, sendo null, né? E o valor padrão, e retorna um mix, que a gente não sabe o tipo de retorno que pode ver. Então, se ele tiver a chave, ele retorna, se não, ele retorna o default que for passado. Né? Então, esse é o nosso método, e agora no controller a gente já tem aqui o page. Além disso, pessoal, a gente precisa passar também aqui o problems, o title. A gente vai passar o paginator também para a view, para a gente ter acesso a ele e montar a view corretamente. Então, paginator. E aqui também a gente vai passar, no caso, tanto no caso do JSON quanto no caso do render normal. Então, aqui está ok o nosso index. Então, a gente pode ir para view. E antes de ir para view, na verdade, a gente precisa configurar a nossa rota, né? No config routes aqui, para ter a rota da paginação. Então, aqui para a gente paginar, a gente vai definir aqui o problems e ele vai receber aqui um page barra page, que vai ser o nome do parâmetro. E aqui a gente vai chamar de paginate. Então, o nome da rota vai ser problems.paginate, que vai ter essa rota aqui. E agora a gente pode mexer na nossa view. Vamos lá em app, views, problems, index.phml, que é o que a gente vai mexer primeiramente. Então aqui o que a gente precisa fazer? O problems, ele continua normalmente. Então se a gente executar aqui, vamos verificar aqui, carregar a nossa página novamente, né? Ele ainda está com a cache, mas ele já deu um erro aqui que não existe a variável paginator. Vamos ver o que eu escrevi errado no problems controller. Paginator, paginate, paginator registre. Assim, aqui eu passei, ao invés de passar só o paginator, eu coloquei o cifrão. Então ele realmente não existe. Vamos dar o F5. E agora sim, ó, ele trouxe apenas 10 registros. E se a gente vir aqui na rota e passar page 2, por exemplo, ele vai trazer do 11 ao 20. Page 3 e assim por diante. Então a nossa paginação está funcionando e a rota ok. O que não temos ainda é as informações da paginação aqui, que é o que vamos montar agora. Então, para montar aqui as informações da paginação, pessoal, eu vou fechar primeiramente essas janelas, né? Tem muita janela aberta, e voltar aqui na View, Problems, Index, que a gente vai trabalhar. Mas eu vou vir aqui na View e criar um Paginator, porque ele vai ser genérico, né? Uma pasta chamada Paginator. E aí a gente vai trabalhar com o conceito de partial, que é uma parte de uma página que vai se chamar pages.html, e ela que vai ter a nossa paginação. E para começar, pessoal, eu vou pegar aqui do Bootstrap esse exemplo de paginação e a gente customiza. Na verdade, vamos ver esse aqui que a gente precisa. Tem desativado, tem a página corrente e o next. Então, vou copiar esse exemplo, colar aqui e vou deixar ele da maneira que está. E lá no nosso index, o que eu vou fazer? Depois da tabela, a gente vai fazer o require da nossa paginação. Então aqui eu vou usar a tag do PHP e vou dar um require. Eu vou pegar o dir corrente, né? Depois, para até melhorar isso e concatenar aqui com a string, para pegar o paginador eu preciso voltar a um diretório e entrar no paginator. Quer dizer, o paginador não, né? A visualização das páginas.html, né? Então aqui a gente vai fazer o require dele no final da tabela. Feito isso, a gente volta aqui, a gente pode visualizar que a gente tem a nossa página aqui, quer dizer, nossa paginação do Bootstrap, né? Que é o padrão daqui.
Depois ele tem também informação para ele ficar aqui no lado esquerdo, que eu acho mais interessante. Então, basicamente, a gente passa aqui no Justify Content End. Então, vamos pegar aqui nossa página. E na paginação, a gente passa o Justify Content End. Na verdade, esse aqui está mais interessante. Deixa eu copiar esse. E aqui ele tem paginação e tem as informações. Então, vamos lá. Nossa paginação. Agora ela fica do lado esquerdo. Então, aqui está Previous e Next. Se a gente quiser, a gente pode até definir como próximo em português, ou usar as setinhas, né? E aqui anterior. Então pode ser assim também. E aqui a gente tem a página anterior e a próxima página. Então seria próximo, né? Seria página anterior e próxima página. Então tá aqui. E claro, ele não funciona e não mostra a página corrente, né? Vamos ver aqui que nesse caso não tem o exemplo da página corrente. Deixa eu pegar daqui. Aqui tem um ativo, então vou pegar esse exemplo para ter a página corrente, para que a gente possa visualizar uma página corrente, né? Seria a página 1 aqui. Então, aqui a gente tem essa visualização e agora tem aqui a página corrente, né? Claro que não está funcionando, mas é só o layout. Que a gente precisa fazer o código necessário para isso funcionar.